Aí o Motors virou a chave! Com carros novos e seminovos, garantia e qualidade, atendimento personalizado. Olha só quanto modelo vocês, veículos maravilhosos. Além do mais, vai ter algum benefício? Claro que vai ter benefício. Tanque cheio. Ai, brinde surpresa, tá? Então cola pra cá, os melhores carros da Zona Norte. Leon Motors, aqui tem um carro pra você. Atenção, galera da Zona Norte de São Paulo, estamos aqui no Rei do Óleo, na unidade do Tucuruvi, serviço com garantia e qualidade. E lembrando, tá? Vai ter algum benefício, algum desconto? Claro que vai ter desconto, 10% de desconto aqui se você é inscrito do canal do Pod Norte e também na troca do seu fluido do seu câmbio automático. Então vem com a gente aqui no Rei do Óleo trocar o seu fluido, porque você vai ser tratado como um rei e o seu carro também. Rei do Óleo. Qualidade e confiança em cada gota. Pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pod Norte. Estamos começando mais um programa para trazer informações da melhor qualidade possível para você que nos assiste, para você assim como nós que ama essa nossa Zona Norte, né? E hoje nós estamos aqui com o Rafael Martins, que é meu irmão de Guarda Civil Metropolitana, né? E atualmente diretor do Sindiguardas também, do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo. E nós vamos falar um pouquinho, né, do Rafael como pessoa, um pouquinho de guarda, um pouquinho de proteger quem nos protege, né? Principalmente nessa semana tão difícil. Então, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Pod Norte. Sinta-se acolhido por nós aqui e dê suas considerações iniciais. Obrigado, Vilar. É um prazer estar aqui no podcast com você, né? Tá falando com o seu público. Eu gostaria de começar agradecendo de verdade a oportunidade de estar podendo levar um pouco da informação da nossa profissão, né? Aqui para o seu público aqui da região norte, falar um pouquinho, né, das dificuldades, né? Acredito que nós podemos estender para outros assuntos fora a segurança pública, né? Sim, Tanto eu quanto você, nós temos formação em outras áreas, né? exatamente. Mas segurança pública, eu acho que é um foco, é o clamor da sociedade, né? Hoje, se você sair perguntando para as pessoas o que elas mais carecem, elas vão dizer, sem dúvida, segurança pública. Não é à toa, né, que a gente está vendo o que está acontecendo em outros estados, em especial o Rio de Janeiro, né? Segurança pública tem sido a bandeira foco, né? E não só nisso, ô Vilar, quando o atual presidente da República assumiu e ele estabeleceu aquela figura lá do Brasil participativo, né? O povo brasileiro também estabeleceu entre as 5 prioridades de assunto, né? As 5 mais 2 pautas eram segurança pública, segurança né? Então pública. mostra que a sociedade carece, né? E é um debate E construtivo. uma das pautas, justamente das mais votadas, guardas municipais, Exatamente. né? Os guardas municipais. Rafael, se apresenta aí, fala um pouquinho de você da Guarda, quando você entrou na Guarda Civil Metropolitana, né? O que você pensava ao entrar na Guarda Civil Metropolitana, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que você entra numa profissão dessa, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua trajetória no início aí da Guarda aí. Ah, perfeito. Eu tenho atualmente 35 anos, né? Vou fazer 36 esse mês. Eu prestei concurso público. Acredito, como todos que quando resolvem prestar um serviço público, né? Geralmente as pessoas falam, eu tenho uma vocação, tal. A vocação sim, é inerente, né? Ninguém vai querer entrar numa profissão de segurança pública se não tiver um mínimo de vocação. Mas antes da vocação, eu acho que como qualquer cidadão, as pessoas elas procuram ascender no primeiro momento para trazer uma melhora para sua família, porque enxerga uma certa estabilidade, né? E aí entre aquela condição de melhoria, estabilidade, fictícia, né? Depois a gente descobre que é fictícia, né? É fictícia. Enfim, a gente começa a procurar aquelas coisas que nos assemelham, né? E aí foi a segurança pública e eu prestei
o primeiro concurso público para a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. O concurso abriu em 2013, né? E aí eu estive entre os mais bem classificados, né? Então, no primeiro chamamento, eu já entrei na Escola de Formação de Segurança Urbana, né? Hoje já é uma universidade, né? A nossa academia de formação. Exatamente. Né? Mas na época não era. E na primeira turma já saí, já comecei a desenvolver as tarefas. Atualmente estou com vou para 12 anos, né, de Guarda Civil Metropolitana, né? O que me inspirou já estando na Guarda Civil, né? No primeiro momento eu achei que eu poderia fazer assim, muita, mas muita diferença, né? Trazer uma melhoria para as pessoas. E depois a gente descobre que sim, é possível, né? Mas é numa velocidade que você não deseja, que a população não deseja. O poder público, de certa maneira, em certos assuntos, ele é um pouco moroso. Os passos que a sociedade precisa atualmente não acontece na mesma não velocidade. acontece na mesma velocidade dos anseios dela, né? O poder público ele tem outras vertentes, né? Tem que olhar o lado de lá, o lado de cá, hein? Sem entrar nas bandeiras também, né? Exato. Alguns entraves que a gente descobre só estando, né, nas polícias para entender o quão é difícil estar trazendo esse resultado que o cidadão precisa e muitas das vezes não conseguir. Então, a gente tem colega que eventualmente se frustra mesmo, né? Porque espera uma coisa e não recebe aquilo, como você bem colocou, na velocidade que a gente espera. Porque todo policial, antes de ser policial, ele é um cidadão. Sim. Ele é alguém do meio da nossa sociedade que tem vontade de estar naquela profissão, né? Seja exclusivamente por uma questão financeira, né? Pode acontecer, mas a maioria de nós tem uma vocação por servir. Sim. Por querer ajudar as outras pessoas. Porque, né, aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na verdade, é uma pequena parte do que é a atividade policial. Porque a maior parte da atividade policial é ajudar pessoas. Exatamente. Essa é a maior parte. Então você está lá, né, transitando com a viatura, tem alguém do outro lado da rua, vê a viatura, já fica seguro, já se sente seguro. Sim. Então, sem você saber, né? Óbvio que a nossa função é essa. Então, toda viatura que está escrito polícia é preventivo. Exatamente. Está agindo preventivamente. Aquelas que não está escrito nada, está trabalhando de uma maneira coercitiva, né? Então está indo atrás de alguma coisa para pegar, fazer algum levantamento e tal. Agora, se está escrito polícia, de alguma forma está agindo de forma preventiva. E aí você já está ajudando alguém. Sim. Aí você tem aquelas pessoas que às vezes elas estão perdidas no lugar. Então ela vai se socorrer daquele policial, seja qual for, Guarda Civil Metropolitana, policial militar, Polícia Rodoviária Federal, qualquer representante da segurança pública, a pessoa vai se socorrer. Poxa, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Então você vai lá e ajuda. Acho que essa é a maior parte do serviço. É verdade. Né? Onde você mais atende a população, você esclarecer para ela alguma dúvida que ela está tendo naquele momento. Né? E assim, no desejo de ajudar, a gente percebe que alguns colegas nossos se frustram. Né? Eles querem mais, principalmente quando você é muito novo. Sim. Né? Porque você é novo, o metabolismo está acelerado, está pilhado, né? A gente fala, né, que o cara está ali, tá entortando barra de aço no dente, né? Adrenalina milhão. E aí, quando ele chega, ele percebe que o sistema não permite isso daí. Não permite porque parte da sociedade não quer. Sim. Né? A gente tem visto essas questões do Rio de Janeiro aí, né? Alguns grupos defendendo que ataca pedra no cara que tá com fuzil, mas tudo bem, né? Faz parte. Né? E assim, para essas pessoas precisa haver um anteparo. As pessoas precisam ser protegidas, porque às vezes é um excelente policial. Sim. Ele só precisa de direcionamento. É verdade. Né? E aí, a gente costuma dizer, né? Quem protege, quem nos protege. Quem protege o policial? Exatamente. Porque nessas horas de dificuldade, alguém precisa proteger o policial. Via de regra, o poder público ele não é muito bom nisso. Ele é muito bom em mandar o policial te proteger. Mas ele não é muito bom de proteger o policial. Né? É verdade. E você está numa... Né, nós estamos, mas hoje você é o entrevistado aqui. Você está numa função de proteger policial. É verdade. De criar um anteparo que proteja a pessoa que está imbuída, que está assim, vestida com o poder público, né? E eu queria que você faça um pouquinho dessa missão, de proteger quem nos protege.
Vilar, é uma tarefa extremamente árdua, né? Dentro dessa linha de contexto, eu gostaria de frisar um assunto que eu acho que poucas pessoas da sociedade têm acesso a esse tipo de informação, né? Policiais, né? Via de regra, eles estão no regime próprio de previdência, né? Você está na CLT, aí você passa no concurso público, via de regra, regime próprio de previdência e começa a contribuir sua vida inteira, né? Que aí é um exemplo dentro dessa sua pergunta, né? E aí, às vezes, o policial ele trabalha a vida inteira, né? 30 anos, 25 anos, 40 anos. Aí lá no finalzinho da vida ele vai lá dar uma derrapada numa determinada ocorrência, né? E aí abre-se o inquérito administrativo, ele começa a responder, né? E a depender das circunstâncias, né? Ele corre o risco, né? De não conseguir aposentar. Porque veja só, quando ele sai para o regime geral do regime geral, né? Lá existe uma carência, né? Que são 180 meses. Aí ele contribui a vida inteira, né? A depender das circunstâncias desse inquérito, ele sequer, né? Principalmente se a gente estiver falando de uma cassação de aposentadoria, porque poderia ser um cenário pior, né? Às vezes o Da colega, derrapada leva a isso, né? às vezes o colega consegue aposentar, né? Aí uma ocorrência que é anterior à aposentadoria dele, né? Só tem uma pena possível para o colega aposentado, que é a cassação da aposentadoria. Cassou, meu irmão. Lascou, né? Lascou, né? Aquele tempo lá que você tem, você vai ter uma discussão judicial, aí você nem pode aposentar no regime geral, porque você não tem um tempo e não tem a carência dos 180 meses, e nem pode aposentar no Nem serviço preenche os público. requisitos do CLT, né? E aí o que acontece? Você passa fome, É né? complicado, hein? Então, assim, eu acho que é um dos pontos mais injustos que tem o profissional da segurança pública no geral, né? Porque é muito fácil, uma ocorrência ela pode acontecer no último minuto antes da aposentadoria, né? Os resultados podem levar para um desgosto, né? Um desprazer de uma vida inteira, né? Mas tirando essa questão da aposentadoria, ô Vilar, a figura da segurança pública, ela é precária de direitos, porque realmente nós protegemos a sociedade, mas ninguém nos protege, infelizmente. Quer ver um exemplo? Eu desafio você que está em casa, né, independente, homens ou mulheres, a pegar um determinado dia e fazer um exercício, né? Ficar 12 horas sem utilizar o banheiro da sua casa. Faz esse exercício. Né? Não é ficar sem ir no banheiro, é sem usar o banheiro da sua casa. Então faz esse teste. Se quiser, vai no banheiro do vizinho, da sua avó, do Vai seu na avô, padaria, na né? padaria, não importa. Mas faz o teste. 12 horas, no mínimo 12 horas, usando o banheiro do outro. É isso que um policial, né, ele passa todos os dias para proteger a sociedade. Se for mulher, piorou, né? Porque, sabe, além de você ter que utilizar o banheiro do outro, né? Você precisa ter uma estrutura mínima, porque você precisa tirar o cinturão, né? Pra poder abaixar as calças, pra a mulher poder usar o banheiro, né? O Então, homem ainda tem um zíper ainda pra poder utilizar, né? você tem os dias normais, né? Que você está patrulhando, aí você Sim. consegue, né, dependendo de onde você está posicionado dentro da sua área de policiamento, você encostar na sua companhia. Né? No Exatamente. caso dos policiais militares, no caso dos guardas civis metropolitanos, nas suas inspetorias. Que aí você vai encontrar um banheiro um pouco parecido com o da sua casa. Só um pouco, hein? Não me Exatamente. xinguem. Guardas, não me xinguem. Né? Só um pouco parecido. Mas às vezes você está numa operação. Aí você está lá no Fórmula 1, Carnaval, The Town, né? Esses inúmeros eventos aí que nós temos na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo é uma Exatamente. cidade cosmopolita, tem, Exatamente. né, Diversificada. centenas e centenas de eventos aí. E para dar segurança a essas centenas e centenas de eventos, você tem lá os guardas civis metropolitanos, tem os policiais militares que estão trabalhando dentro desse regime. Então tá lá, ó, 12 horas tem que tirar lá. E aí, imagina só uma mulher, uma policial feminina, naqueles dias, né, de menstruação, e aí tá numa situação dessa. É complicado, É né? complicado. Aí, ou seja, né? Rafael, hoje nós estamos num formato novo do programa, nós tivemos uma falha técnica ali. Você que está nos assistindo, o programa é gravado, está sendo gravado hoje na quarta-feira, né? No dia 6 de novembro, né? E agora nós vamos retomar o assunto aqui. Nós estamos falando justamente do policial não ter os mesmos direitos de outros policiais, principalmente as policiais femininas, porque elas sofrem mais com essa característica da atividade, né? E os policiais, os anteparos que os protegem são, no caso dos policiais civis, todos eles,
guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, nós somos policiais civis, todos nós, né? Nós temos direito à sindicalização. Já os policiais militares, infelizmente, não têm. O que eu acho uma blasfêmia, Sim. né? Porque os sindicatos são as entidades que protegem seus policiais. Né? E eu não estou aqui desdenhando das associações que os protegem, porque elas acabam fazendo esse tipo de papel. Né? É uma associação, mas na prática executa um serviço de sindicato. Né? E assim, dada essa característica das instituições não conseguirem transmitir isso para a população, de que o que está dentro do uniforme é um ser humano, não é uma máquina, porque aí a sociedade acaba comprando essa imagem de que você não come, que você não usa o banheiro, Exato. que você não acorda triste, que você não tem problema financeiro. Né? Existe essa nebulosidade. Né? A atividade de proteger, eu não vou falar de sindicato porque nós vamos falar de todos, tá? Uhum. Né? Mas a atividade de proteger esses policiais requer que você tenha, na verdade, uma certa dedicação, né? Exatamente. Porque normalmente as coisas ruins não acontecem no horário comercial, né? Elas verdade. acontecem fora do horário comercial, né? Sim, sim. Entendeu? É isso mesmo. Elas só vão acontecer no sábado, domingo, no feriado, no Natal, no Ano Novo, né? Da meia-noite Que às 4. exatamente, que é quando. Mas existe uma explicação lógica por conta disso daí, né, Vilar? Que as ocorrências elas acontecem nos momentos de happy hour da população, né? Sim. Então, mais gente na rua, você tem uma tendência maior de ter ocorrências geral, né? E aí acaba pegando um policial, né? E acaba tendo que conduzir certas ocorrências, né? E é quando as entidades que representam, né, os policiais precisam trabalhar, né? Diga-se de passagem, um momento mais crítico, né? Porque a ocorrência por si só não importa a temática, desde um acidente de trânsito, né, até um evento aí de uma reação à injusta agressão, né? Ela no primeiro momento ela causa um pico de estresse de adrenalina muito, muito grande para todos os envolvidos, em especial aquele policial, né? Porque naquele momento passa-se tudo na cabeça dele, né? Desde as coisas em decorrência da ocorrência em si, até o cara, o policial, achar que ele vai perder o emprego. Diga-se de passagem, as nossas leis não nos protegem, né? Não, infelizmente não nos protegem, não atende aquilo que nós precisamos, né? Só quem está na rua, os praças, né? As pessoas dos inícios de carreira, das carreiras, sabe do que eu tô falando, né? E aí passa desde a perca do emprego a ficar preso. E aí para um pai, Sim. para uma mãe de família, imagina você sair para trabalhar, para servir e proteger a sociedade, deixar o seu filho, sua filha, né? Os seus queridos na sua casa, os seus pais, e aí acabar acontecendo uma ocorrência, né? Pode ser até no horário de folga, e naquele momento de pico de estresse, você ainda ter que lidar com a possibilidade de você não poder voltar para casa. Sim. Enfim, às vezes você saiu, Vilar, e aí você ficou de fazer a feira, por exemplo, né? Sim. E aí, aquela pessoa que ficou em casa, quem que vai fazer a feira por você? Só tem você, né? Porque assim, da mesma forma que na sociedade também nós temos papais e mamães solteiros e solteiras, Sim. né? Na polícia também tem, Exatamente né? a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Nós somos. A gente vem, acabei de falar, né? A gente vem da sociedade, né? Exatamente. Inclusive, tem policiais que preferem trabalhar, né? Às vezes a preferência não é atendida, né? Mas eles preferem, inclusive, trabalhar à noite, porque é o horário que os filhos estão dormindo, porque é aquele momento que a criança vai sentir menos, abre aspas, falta do pai ou da mãe, né? Porque, né, vai ficar poucas horas sem aquela presença, né? E é uma coisa que a sociedade precisa parar para refletir. O governo, o Estado, ele realmente não esclarece para a sociedade todas essas dificuldades. Percebe que a gente só está falando do básico, Sim. né? Banheiro, né? Horário de serviço, ocorrência, que é possível, né? Da mesma forma que a gente poderia estar discutindo um médico cirurgião fazer a cirurgia, né? Um policial atender uma ocorrência. Sim. É o básico do básico. E a sociedade, infelizmente, não para refletir sobre essas coisas, e também não há o interesse do poder público de passar essas coisas. Sempre o coitadinho é o bandido, é o infrator, é o vagabundo, né? A gente entende o contexto histórico da formação sociohistórica do nosso Brasil, né? Que levam essas pessoas, só que não cabe aos policiais... Até porque nenhum de nós nasceu em berço esplêndido. Exatamente. Né? Nós fizemos uma escolha de vida, né? Sim, sim. Não é videogame, né? Não nos cabe naquele momento que o fato está acontecendo, né?
passar um scanner para ver as nuances, né? Das coisas que fizeram e farão aquilo Só acontecer. quem passou isso aí sabe. São Exatamente. segundos para tomar decisão, né? Exatamente. Segundos pra gente e anos para a figura de um burocrata, Sim. né? Ter que decidir, né? Se aquele disparo deveria ser mais para direita, mais esquerda, mais para cima, você deveria tacar pedra, você não deveria tacar pedra, Eu ia fazer você piada, deveria você acabou com a minha correr, piada aqui, pô. né? Enfim, Falei, né? Você devia usar o 22, você devia usar o 38 ou você devia usar a pedra? É verdade, é A verdade. pedra de atacar, não é aquela de queimar, não. Eu acho que quem fala essas coisas aí, eu acho que deve ser um grande fã. Me perdoe os evangélicos, eu não tô querendo, né? Mas ele deve ser um grande fã da história de Davi, né? Que derrotou o Golias com a pedra, né? Deve gostar então. muito dessa história, né? Porque é pra achar que a pessoa vai derrubar uma pessoa portando Um um fuzil. fuzil ou Uma uma pedra, carabina né? com uma pedra, é de lascar, né, Vilar? É querer dar muito trabalho pra Deus, né? É verdade, queria dar muito trabalho. Mas assim, Porque tem pouco fuzil no Rio de de Janeiro, repente, né? essa pessoa poderia ganhar um prêmio Nobel. De repente, essas pessoas que falam essas coisas, elas desenvolveram uma Então. habilidade que elas poderiam mostrar para a sociedade, né? Sim. Porque toda vez que você inova em algum assunto, né, você muda toda a trajetória, né? A forma com que nós vemos aquele assunto, né? Ou seja, né? Até um certo momento da história, os computadores eram gigantes, as televisões, né, eram muito grandes, depois foram diminuindo, a tecnologia foi avançando e as pessoas vão se habituando. Talvez esses burocratas saibam a fórmula mágica, né, de atender uma ocorrência com uma pedra na mão, né, E resolver, né? e resolver, que eu poderia ficar A rico, pedra na mão com inclusive, um né? fuzil, né? Exatamente, poderia ficar rico, né, Velar? Porque uma Porque pessoa que não tem nada, pode ser que a pedra resolva. a Mas pessoa com essa fuzil, não. fórmula, né, ia fazer com que o Estado economizasse dinheiro, né? Porque não precisa mais comprar arma, né? Basta a pedra, né? Exatamente. Não precisa comprar munição, basta a pedra. Enfim, né? Você, burocrata, né? Você tem a fórmula do sucesso. Vai lá, faz um vídeo em campo. Não, mas Sobe lá no morro e mostra pra gente. Sabe o que é legal? Tá rolando aí na internet aí. Os caras colocaram um trecho do filme do Rambo 1, né? Sim. O Rambo 1 eu assisti com meu pai no cinema. Ele era moleque. Aí, num dado momento lá, o cara tá atirando nele de helicóptero, ele pega a pedra e joga no helicóptero. E aí o cara cai. Então, realmente, tinha razão. Com a pedra você resolve o cara do fuzil, né? Então, É verdade. mas aí, ô, Rafael, piadas à parte aí. Você chegou num ponto legal aqui que eu acho que a gente precisa falar, né? Porque você é um exponencial da guarda. Então você Sim. acho que representa, né, a renovação da Guarda Civil Metropolitana, que acontece com qualquer entidade policial, né? Então você tem lá o começo da entidade, lá, um tipo de filosofia, um tipo de pensamento, e ao longo do tempo você vai tendo a transformação, né? Até porque é a transformação da própria sociedade, isso vai impactar, né, nas instituições policiais, né? E assim, eu gostaria que se você tiver algum caso assim que você lembra, né, de estar na rua, uma coisa que preferência que faça com que os nossos telespectadores queiram fazer o concurso da guarda, né? Sim. Não vai contar coisa que espanta, não. Deixa isso aí pro dia a dia. Olha que o cara entrar aqui, ele verdade. aprende por si. Então, Tem coisa, assim, né? Aquele jargão, né? Que acontece em Vegas, fica em Vegas. Vegas, Tem coisas deixa em que não dá Vegas. pra contar, né, Velar? deixa em Vegas. Mas uma ocorrência que me marcou bastante, ô Velar, quando você entra nas polícias, né? Você, como a gente já falou aqui, né, você acha que você vai mudar o mundo em pouco tempo, né? Você vai ser o Exatamente. mártir, né? Marte não. Você vai ser o transformador, porque o Marte tem que morrer. O Marte tem que morrer, é verdade. Bem lembrada. Enfim. E aí você pensa em ocorrência, você pensa em troca de tiro, você pensa em entrar na comunidade, você pensa, né, que isso também faz parte do serviço. Sim. Mas na maior parte, né? Na maior parte do momento você trabalha na prevenção. E aí, quando eu entrei, a primeira unidade que eu trabalhei foi a Inspetoria Regional da Sé, né? Que fica ali na Avenida do Estado. Hoje, na Guarda Civil, é a inspetoria que mais tem gente, né? Tem quase 500 pessoas lotadas na Inspetoria Regional da Sé. Não era a realidade da época, mas já era uma inspetoria grande, né? É que na época ela estava dividida, não tinha Isso, Consolação Pacaembu, exatamente. né? Inspetoria Tinha da BR, a BR, né? Avenida Exatamente. da Paulista. Aí tinha um posto lá que as pessoas não gostavam, né? E aí, quando você não gosta. Quando existe um local de trabalho que as pessoas não gostam, por diversos motivos, né? Questões pessoais e etc. Não vou entrar aqui, porque não vai produzir nada, né? Deixa eu só fazer um esclarecimento pro pessoal que está assistindo. Posto é um local onde o policial trabalha fixo, ele não trabalha com a viatura. Exatamente. Né? Então ele trabalha fixo ali. Às vezes você vê aqui na região central, então você vê lá os policiais do lado ali da prefeitura,
do teatro, né? O Teatro Municipal. Então, isso, o nosso jargão é posto. Não é de Exatamente. gasolina, não. É verdade. Manda aí. É um posto de serviço. É o policiamento a pé, né? Exato. Você vê um policial, senta na viatura, é um policiamento a Policiamento a pé, pé. né? Enfim, e aí tava lá escalado no policiamento a pé, porque assim, quando as pessoas não gostam daquele local, né? Acaba sobrando para aquelas pessoas mais novas, né? Vulgo novinho. Vulgo novinho, exatamente. Enfim. Põe o novinho pra fazer. Mas se você parar pra refletir, todas as profissões são assim, né? Sim. E não seria diferente nas polícias. E aí lá vai o Rafael trabalhar lá no Amacé, né? Para quem conhece ali a região, é um complexo, né? Cada andar tem, ele ama, UBS, CAPES, CAPES infantil, enfim, né? Tem vários serviços públicos, né? Mas em especial o pronto atendimento lá é lotado, lotado, lotado. E na época tava começando ainda aquela questão do alto índice de imigrantes naquela região, né, do entorno da Sé. Já tinha bastante, mas hoje tem mais. Então tinha muitas ocorrências, em especial desinteligência, né? Porque um posto lotado, né? Ele não foi preparado para atender aquela quantidade de pessoas, para aquele público, né? E aí diversos problemas acontecem. Enfim, estávamos eu e um colega, né? Na época era o C, classe especial Vitorina, hoje já é subinspetor. E aí, Vilar, E aí? dois velhinhos, e uma criança no colo, vem bem devagarzinho, né? Fala assim: com licença, policial, o senhor tem um minutinho? E aí, via de regra, a gente pensa que vai pedir informação, né? Sim. E aí ele pegou e falou assim: ó, tá vendo essa criança aqui? Aí nós falamos: sim, estou vendo sim. É, Essa criança, a mãe, eu sou moradora de rua, esse é meu marido. A mãe dessa criança mora aqui junto conosco, aqui embaixo lá do. Hoje, para quem é da cidade de São Paulo, lá no metrô Pedro II tem o trilho do metrô e embaixo tem os moradores de rua que dormem ali até hoje, né? E eles estavam ali. Tem um viaduto, tem o trilho do metrô. E ela pegou e falou assim: ó, essa mãe pediu para que nós ficássemos 30 minutos, né? Que ela iria namorar com um rapaz no carro. E aí perguntou se a gente poderia ficar 30 minutos com essa bebê. Bebê de 1 ano e pouquinho. 1 ano e 7 meses, 1 ano Eu e 9 entendi meses. direito isso aí? Exatamente. Ave Maria. Aí foi lá, entregou. A gente falou assim: não tem problema nenhum, menina. Vai lá que a gente olha ela. Só que essa meia hora Ah. virou a madrugada, já era 11 horas da manhã e essa mãe não chegou ainda. O Oh, que meu eu Deus. faço? Pronto. Ficou né? com o B.O. na mão. Exatamente, ficou com o BO na mão. Então você que faz concurso público para a polícia não pensa numa ocorrência dessa, né? Exatamente. Para resumir a Vocês história, foram muito bonzinhos, né? para resumir a história, o Vilar, nós olhamos para a criança, a situação por si só era no mínimo contraditória, né? Meu Deus do céu. E aí a gente falou: não, tudo bem, Aham. vem aqui, não segue, né? Naquele momento aquele casal já estava detido, né? No primeiro momento, detido, sem saber que estava detido, né? Sim. Porque atividade policial tem dessas, né? Vamos ficar Por aqui nessa enquanto. salinha, vamos entender, vamos tentar entrar em contato com essa mãe, né? Para poder ver se ela vem buscar essa criança. E aí, nesse intervalo, nós abrimos ficha, né, dessa criança. O médico fez uma pré-avaliação e aí olhou e chamou a gente. Falou assim: ó, essa criança foi abusada. Meu Deus do céu. Essa criança foi abusada. E aí quem abusou dessa criança? Foi o casal de velhinho, né? Essa criança já tinha sido abusada. Para encurtar a história, né, ô Vilar, nós pegamos essa criança, levamos todo mundo lá registramos a ocorrência, levamos os envolvidos lá para o conselho tutelar e essa mãe, ela perdeu a guarda dessa criança. Quando nós estávamos saindo na viatura, a mãe chegou. Ó, disseram que o casal trouxe uma criança aqui pro AMA, né? Policial, vocês viram alguma criança por aqui? A gente, sim, inclusive você tá presa, tá? Por enquanto você tá presa. Foi todo mundo, nós registramos a ocorrência e essa mãe, ela perdeu a guarda. E aí, quando nós fomos puxar, ô Vilar, de fato, na semana anterior tinha uma ocorrência, né? Que essa mãe que foi namorar meia hora, né? Tinha um outro namorado, né? Que tinha mexido com essa criança. Inclusive, tinha um exame de corpo de delito que não tinha saído o resultado ainda, mas que indicava-se para o abuso, né? Da Então, violência, né? indicava a Caraca. possibilidade da violência. O médico falou: realmente, essa criança aparentemente teve uma violência. Então, assim,
é um episódio muito triste, mas ao mesmo tempo nós entendemos que a gente conseguiu fazer Na com boa, que vocês salvaram a vida dessa criança aí. uma criança saísse de um lar, de uma situação dessa. Ou seja, né, tudo Vocês que uma podem- criança não deveria ter, né? Que as crianças têm os direitos que precisam ser atendidos, Vocês né? podem ter dado, na verdade, um novo rumo na vida Um dela. novo rumo, com certeza. Não, se Deus quiser, vocês deram um novo rumo, né? Sim. Deram uma oportunidade para ela aí sair desse ambiente diabólico, Sair eu da diria, né? rua, do ambiente de violação de direitos Então. e etc, né? Então, é uma ocorrência que me marca muito, né? Eu sempre lembro dessa ocorrência, né? Apesar de não ter sido uma troca de tiro, mas eu entendo que de todas as ocorrências que eu atendi, né? Nesse pouco tempo que eu tenho, pouco tempo, né? Pra quem tá aí do lado de lá, né? Exatamente. 11 anos, 12 anos pra gente é pouco tempo de polícia, né, Velar? Né? Quando chegar nos 30 vai ser Exatamente, Mas nesse ponto eu acho que foi a ocorrência que mais me É que marcou. para chegar nos 30 tem que passar pelos 11, né? Tem que passar pelos 11. Exatamente. Cara, eu fiquei impressionado agora, cara, porque na verdade, assim, eu te conheço há tanto tempo, a gente não conversa sobre isso, a gente conversa um monte de coisa, né? Sim. Né? E a gente acaba não conversando sobre isso. E assim, realmente, o policial passa por coisas. Felizmente, vocês deram um desfecho positivo, né? Quem cometeu crime vai lá responder, vai para a justiça, responde lá os fatos que cometeram, né? Mas eu fico pensando, um policial que passa por um evento desse, que tem algum trauma, vamos dizer que a criança tivesse perdido a vida. Porque criança, pelo menos para mim, criança choca demais, cara. Eu Sim. já tô acostumado com um monte de coisa que a gente vê na rua, né? E assim, recentemente, nós tivemos lá em Brasília, o governo federal, eu esqueci o nome do projeto, ele criou um projeto para o policial entrar em contato, uma espécie de psicólogo online, né? Eu não tinha visto isso aí ainda, né? Achei muito interessante, mas ele tá direcionado por enquanto só para policiais militares e policiais civis, né? Provavelmente para PRF e tal, mas mais para policiais militares e policiais civis. E foi engraçado, cara, que a pessoa que marcou lá, ela apontou o seguinte: não foi nem violência, foi excesso de endividamento. Então, assim, o excesso de endividamento estava levando os policiais a terem problemas Sim. psicológicos, né? E, assim, isso é uma coisa que hoje acho que afeta muito, né, todos os policiais, principalmente porque nós temos a dupla jornada interna. Antigamente você tinha uma dupla jornada de bico, né? Exatamente. Mas hoje você tem uma dupla jornada interna. E às vezes isso cria uma ilusão para o policial, que ele está ganhando bem. Isso. Então ele tem o salário dele e aí ele tem o salário da segunda jornada, que no caso dos guardas civis metropolitanos chama DEAC, né? Sim. Então, no caso dos policiais militares, o pessoal já deve ter mais claramente a operação delegada e tem também a DGEM, que não aparece tanto, né? Mas a DGEM é a mesma coisa. A DGEM é a operação delegada e DEAC é o policial de folga prestando serviço para o poder público, né? E aí cria-se uma ilusão daqui que aquele dinheiro é salário. Sim. E não é salário. Porque se acontecer alguma coisa com esse policial, ele não pode executar essa atividade extraordinária, por consequência, não recebe. Sim. Né? Por consequência, não recebe. Né? E, assim, é um tema que eu acho que é crítico. Nós tivemos aqui no Pod Norte uma subinspetora que ela dá aula de educação financeira, que eu acho que, assim, acho que é fundamental na formação dos policiais terem acesso a essas informações. Né? Assim como um filho, a gente ensina o caminho certo. Sim. Se no meio do caminho o cara se desvia, a gente fica triste, mas é escolha de caminho. Sim. Né? Mas no meu tempo, quando eu entrei, não tinha esse tipo de formação. Eu não passei ao longo do meu tempo na guarda, que eu tive vários cursos, mas eu não passei por uma formação de educação financeira. Eu acho que isso é fundamental para proteger o CPF que está por trás do RE ou do RF, né? É verdade. Você tem razão, Velar. Isso infelizmente, é um marco para todo servidor público, mas para o policial é maior ainda por conta desses penduricários, né? Dessa metodologia de pagamento que, no caso da Guarda Civil, é a DEAC, lá na Polícia Militar é a atividade delegada, também tem a DGEM, né? Enfim, tem similares aí pelo Brasil, né? Porque o fato é, você trabalhou, você recebe. Você não trabalhou, você não recebe. Mas os servidores públicos, de forma geral, pelo fato de ter conquistado
segurança, abre aspas, financeira, segurança no sentido de que o serviço é fixo, né? Ele não fica preocupado, abre aspas, de ser mandado embora como numa iniciativa privada. Mas pode acontecer, pegar uma ocorrência pode acontecer. Você tem uma falsa sensação de segurança financeira e aí você acaba entrando em endividamento, né? E aí quando você começa a fazer esse tipo de ferramenta, esse tipo de hora extra, que não é uma hora extra, porque diferente da CLT, quando você a faz, ela entra para composição de média, então aumenta-se na média para 13º, aumenta-se na média para férias, né? Se você se afastar pelo INSS, você vai receber a média daquele período. Não, na atividade policial não, você vai receber, é o pacote fechado. Sim. Trabalhou aquele dia, vai receber aquele valor e acabou. Se você ficar doente, você não vai receber, não vai ter média, você vai receber o seu salário. Vulgo azar o seu. Azar o seu, o problema é seu, então você serviu enquanto você estava bem fisicamente, mas agora que você não está bem, vai se tratar, mas eu não vou te pagar. É bem assim que funciona e o policial ele tem que se virar, né? E aí, Vilar, nós saímos das camadas mais pobres da sociedade e aí a gente acaba, como qualquer cidadão, querendo ter uma ascensão social e econômica, né? Então é natural que a gente queira adquirir imóveis, carros, enfim, tudo aquilo que todos nós queremos, né? Exato. Ferramentas. Só que os policiais acabam entrando, pegando essa atividade extra, incorporando no salário, né? A maior parte, eu conheço muitos policiais de diversas carreiras, assim como você também. As pessoas não se preparam para a segurança financeira para morrer, não se prepara na segurança financeira para uma emergência, não se prepara de forma geral financeira. Então ele acha, ó, eu tenho saúde, eu vou lá, faço minhas 10 DEAC, minhas 5 DEAC, minhas 5 delegado e minhas 5 TGEM, e eu consigo pagar. A ponto de, ô Vilar, que parece que vira até escambo. Na época do escambo, né? Sim. Você trocava um litro de leite lá por 3 espigas de milho, né? Dá uma galinha aí, vai. Exatamente, dá uma galinha que eu te dou meio litro de leite e a ponto que na atividade o policial pega e fala assim, ó, eu tô querendo comprar esse celular aqui. Pô, tantas DEACs eu compro. Não é mais o dinheiro, é tantas DEACs. É uma nova moeda. É uma nova moeda. A moeda é DEAC, a moeda é atividade delegada. E acaba entrando nesse looping, né? E as pessoas não se preparam. Se tem um ponto de que os servidores públicos e os policiais acabam tendo problemas, é atividade econômica, porque em decorrência disso você tem estresse familiar, porque quando você chega em casa, né? Se você está saturado financeiramente, a mulher, ela é a primeira a pular fora, né? Cara, deixa eu ver. Tem um ditado antigo que diz o seguinte, né, meu? Que quando a fome entra pela porta, o amor pula pela janela. Exatamente. Então tem que... Se não fosse diferente, nós não teríamos tantas separações acontecendo desde Sim. sempre. Mas vamos falar da última década, né? Em decorrência disso, separando ou não separando, não separou, né? Sim. Mas existe um estresse, o desgaste no relacionamento pela ausência de dinheiro, né? Que nesse caso foi a má gestão financeira, mas também a ausência de dinheiro. Sim. E aí a esposa sofre, o marido sofre, o filho sofre, os pais sofrem, todo mundo sofre e isso acaba levando estresse para o ambiente de trabalho. Num sistema extremamente hierarquizado e disciplinado, esse estresse vai fazer com que o policial acaba potencializando a possibilidade de cometer alguns desvios de conduta, que também vai desembocar na questão financeira, porque se ele for suspenso ou for punido, ele não vai poder fazer a atividade tá dele. Ruim, fica pior, né? Vai ficando pior e aquilo vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, né? Ao ponto de que atualmente a gente vê tantos e tantos policiais infelizmente suicidando-se, Vilar. Exatamente. E aí dentro desse... Esse é um assunto que a sociedade não gosta de abordar, né? Que é um pouco mais complicado, né? E que eu acho que o poder público ainda está muito incipiente, está muito lento, né? No observar essas coisas. Apesar essas medidas que nós temos aí, que eu acabei de citar aí do governo federal, de criar esse aplicativo lá que o policial entra, né? Então ele conversa, ele tem uma válvula de escape, né? Nós da Guarda Civil Metropolitana, nós temos a Casa de Atenção, né? O próprio sindicato tem um departamento social e tem uma psicóloga para ajudar, né, os policiais que estão ali precisando daquele momento ali de conversar com a psicóloga, de achar qual é o seu caminho, de uma orientação, né? Mas eu acho que assim, a sociedade ela não consegue enxergar isso. E se não for, né, a internet para trazer para as pessoas, a gente tem inúmeros podcasts aí, você pode assistir um monte,
né? Eu, pelo menos, nunca vi as pessoas se dedicarem a isso. A gente vê muito assim, né? Aquela parte da ocorrência, que foi legal, contou o que fez, o que aconteceu e tal. Faz parte, né, da internet, precisa disso. Mas se nós não fizermos uma discussão séria, né? Quem paga? A sociedade. Verdade. Porque quando o órgão não trabalha direito, por exemplo, vamos pegar o exemplo da saúde é legal porque ele é um pouco mais, ele é mais drástico, que a pessoa vai sentir na pele ali, Sim. né? Então, se o médico tiver ruim, tiver com algum problema, aí na hora que ele pegar o bisturi lá, que ele abrir teu peito lá pra chegar no coração lá, falar, quer saber de uma coisa? Tô de saco cheio. Clau! É porque não pode acontecer ou não? Claro que Não, pode. se você tá endividado, você tá com problema, tá com pressão, tá sofrendo lá a sindicância lá, porque os médicos, Exatamente. os médicos também respondem sindicância também, né? Operação Sanduíche, né? Tanto do serviço público quanto do próprio CRM, né? Então, se você fez alguma coisa de errado, ele vai responder lá, né? Então, assim, eu acho que o exemplo da saúde é mais drástico. Ele mostra pra pessoa, fala, caramba, realmente, né, meu? O cara tô lá, deitado lá, o peito tá aberto. Se o cara aloprar naquele momento lá, eu tô ferrado. Isso acontece com a polícia num momento mais crítico. Porque a hora que você tem uma ocorrência de estresse, que é aquela pontinha do iceberg que nós falamos ali, mas ela é crucial para separar quem vive de quem não vive, Sim. né? Então, assim, eu acho que a sociedade precisa olhar para esse tema com muito carinho, buscar na classe política quem está falando sobre isso, porque a gente vê um monte de baboseira aí, né? A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa aqui, falei, né? Falei, ó, vou levar o Rafael de calcinha e sutiã lá para ele ficar em cima da mesa. Aí eu vou falando as coisas aqui que as pessoas vão ficar reparando nele de calcinha e sutiã aqui, e aí você consegue transmitir informação, porque às vezes a verdade ela não é bem aceita pelo ouvido. É verdade. O ouvido das pessoas tendem a não aceitar bem a É verdade. verdade. Mas nós precisamos falar. É Tem verdade. que aproveitar a internet e a oportunidade para falar, né? E o policial, ele precisa entender, ô Vilar, quando ele entrar na segurança pública, ele tem que, no primeiro mês, já criar o hábito de planejar sua segurança financeira, guardar Sem sombra de dúvida. a sua reservinha financeira. É assim, ó, você tem um salário X, eu sei que é difícil, nós ganhamos pouco, né? Mas você tem que ter o hábito de não gastar 100% do seu salário para você não estar nessas condições. E assim, tem diversos caminhos que você pode levar para você não ficar tão exposto do ponto de vista financeiro, né, Velar? Porque Independente dessa atividade extraordinária. Porque é Independente. uma dependência. isso, Né? Quando você tira do cara, ele entra em abstinência. Ele fica desesperado. Fala, caramba, e agora? Eu tô ferrado, o que eu vou fazer? sim. Né? E eu não tô falando nada demais, né? Na própria Bíblia, né? Você tem a figura do dízimo. Então, muitas vezes a pessoa dá o dízimo, que é 10% lá para a igreja, não, cada um na sua, né? Sim. Só que às vezes o colega ele não dá 10% para ele mesmo, ele não guarda 10% para ele. Às vezes ele dá pro Exatamente. templo, mas não dá para ele. Né? Exatamente. Mas 10% é pouco, mas 10%, 10, 10, 10, 10, 10. 10%, por exemplo, em Bitcoin, né? É um dos caminhos, como tem vários caminhos, né? Talvez lá na frente possa ser sua segurança financeira, sua independência financeira. Até aproveitando o gancho, né? Que eu lembrei de uma coisa, Velar. Sim. Dependência financeira, Bitcoin, né? E na internet você consegue achar, inclusive, um policial, um perito criminal lá do estado da Bahia, que ele fala muito sobre essa questão do Dessa Bitcoin. orientação. Que legal, Exatamente. né? É o Renato 38, né? As redes sociais deles R38TAO, né? R38TAO. Né? E ele fala muito sobre essa questão, sobre a inflação negativa, né? Que não é inflação real, né? Porque a inflação real, por exemplo, a última foi próximo de 5%, e a gente sabe que se você analisar os preços das prateleiras, por Dependendo exemplo, do né? que você consumiu nesse período, Não foi até subiu mais, 5%, subiu muito mais, né? Então a inflação, descontando todos, Ah. imposto de renda, todos os impostos, né, é de 15% a 20% atualmente, enfim, né? E eu recomendo que as pessoas procurem o Renato 38 para ser um dos caminhos possíveis, né? E de repente, ô Vilar, até vim aqui no podcast, Vamos ver se eu dá acho que seria certo. de grande valia, né? Inclusive marcar ele, né? Colocar um collab, né? Talvez ele se interesse. Eu ouvi dizer que agora no final do ano ele tem um evento aqui na cidade de São Paulo, se eu não me engano, no mês de dezembro, né? Para falar sobre isso e outras coisas, né? Quem Vamos sabe a- da liga, né? Vamos atrás. É verdade. É isso aí. Rafael, estamos chegando aqui já nos finalmente aqui do nosso programa, aqui do nosso bate-papo de hoje. Você que está assistindo o nosso Pod Norte aqui, viu que nós mudamos mais ou menos aí o formato, né? Tem mais um tempinho ainda? Tô errado aqui?
Ó, então vamos bater mais papo aí, mano. Boa. Se o piloto do computador falou segue o jogo, segue o Segue o jogo. jogo. Então vamos lá. Rafael, nós falamos então dessa questão financeira que tende a nos prejudicar como um todo, né? Todos Sim. os policiais. Mas vamos falar um pouquinho especificamente da nossa Polícia Municipal. Sim. Então, né, para você que está nos assistindo aqui, a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo, ela foi criada lá em 1986, né? Eu sou de 95, então quando eu entrei a Guarda eu tinha 9 anos. E desde que eu entrei, né, quando eu fui fazer o meu primeiro dia de policiamento na rua, eu tinha uma coisa muito clara comigo. O que é que eu fazia? Policiamento ostensivo. Eu tinha muito claro isso. Mas naquela época a gente não podia falar, né? Era uma coisa meio proibida, né? Apesar do meu olerite, toda vez que eu pegava o meu olerite, eu olhava lá, estava escrito lá, Regime Especial de Trabalho Policial. Sim. Era um dos penduricalhos que eu tinha, que tinha no olerite, né? Mas eu sempre, na minha cabeça, sempre foi muito claro que o que eu fazia era policiamento ostensivo. Sim. Hoje, nós estamos vendo aí, né, o próprio Supremo Tribunal Federal trouxe isso, né, essa definição do que a guarda faz. O que a guarda faz? Policiamento ostensivo e comunitário. Né? Então, isso é uma decisão do STF. Né? E, assim, o que você enxerga como impacto para a sociedade do trabalho das guardas municipais como um todo? Né? A gente aqui de São Paulo, a gente tem uma atuação de forma policial mais incisiva, né? Do que algumas cidades, eu não quero generalizar aqui, mas infelizmente tem cidades que não têm investimento, né? Assim, o que você enxerga de impacto nisso para a cidade de São Paulo, por exemplo? Pilar, o impacto ele pode ser diverso, né? Ele é desde do impacto econômico, né? Na cidade de São Paulo nem tanto, né? Mas desde econômico aos impactos de reflexo da sociedade, daquilo que a sociedade precisa e espera, como a gente começou iniciando esse podcast falando que a segurança pública ela está na boca dos brasileiros. Todo mundo entende que precisa melhorar o sistema de segurança pública. Então, assim, ó, se você tem um problema em comum, que todas as pessoas entendem que ele é necessário, precisa ter uma atuação. Você tem as mesmas carreiras, né, que são mais alicerçadas juridicamente do que as polícias municipais. Nós estamos brigando e lutando por isso, pelo alicerce, né? E aí o STF, nessa figura, quando deu essa decisão dizendo que as guardas municipais fazem sim um policiamento ostensivo e comunitário, ele está indo em favor da sociedade, dessa carência que a sociedade precisa, né? A figura em comum era o quê? Aquelas mesmas forças, né? O que tem de diferente, o que pode melhorar, né? Porque assim, diga-me as motivações que eu direi os resultados. Se você tem uma coisa, não adianta você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Os resultados vão ser iguais. As polícias municipais são polícias próximas ao cidadão, elas saem da própria cidade, os integrantes sabem o que aquelas pessoas, aquela região precisa, ela é essencialmente comunitária, né? Então, assim, sai da sociedade. Diferente das outras polícias que são estaduais, né? Ou federais, que muitas vezes a pessoa ela presta concurso, por exemplo, de um outro estado e aí passa a morar naquela região. No caso da cidade de São Paulo, né? Uma coisa cosmopolita, né, cara? A pessoa tá num entorno, aí vai lá, tá. de repente passa a morar na cidade de São Paulo para ser um policial, mas ela não entende a dinâmica da sociedade. Então, assim, o integrante das guardas municipais, eles tendem a ser genuíno da cidade de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto, a questão da essência preventiva das polícias municipais, né? Que apesar da prevenção ela não ser mensurável, né? Sim. Não tem como contar. Muito difícil né? de medir, né? Mas ela é muito importante. A exemplo disso, né? Basta você pegar alguém chegando meia-noite na sua casa, pode ser aqui na região norte, né? E aí a pessoa tá lá rapidinho querendo abrir o portão, né, para não ser roubado, né? A gente tá nesse nível, infelizmente, né? A sensação de A insegurança. sensação de segurança é muito grande, né? E se nesse momento passar uma viatura da Guarda Civil Metropolitana ou de qualquer outra polícia, coincidentemente, o cidadão olha e fala assim: nossa, graças a Deus tem uma viatura aqui, para pelo menos eu conseguir abrir o meu portão da minha casa com segurança, né? Então, a prevenção ela é importantíssima, né? Só que
O problema que nós tínhamos, que nós desconstruímos com essa decisão do STF, é aquela discussão jurídica assim, guarda municipal pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, né? Que o alto escalão de algumas forças, né? Frisando mais uma vez, né? De algumas forças, né? Ficavam tentando desconstruir a atuação das guardas municipais, das polícias municipais, e quem perde com isso é a sociedade. Porque veja só, se você está morrendo afogado, você não quer saber, né? Quem vai te socorrer. Exatamente. Se é o bote, se é o jet ski, se é o iate, se é o helicóptero, né? Que Se é uma outra importa- pessoa nadando que vai te levar até a margem da praia. O que importa é que chegue alguém lá para te salvar, né? Exatamente. É isso que a sociedade precisa. Mais pessoas para fazer a prevenção, e se a prevenção ela não for efetiva, mais pessoas para poder fazer a correção. Então as guardas municipais, as polícias municipais, ela vem em consonância com o que a sociedade precisa, porque assim, se nós tínhamos uma discussão jurídica, tínhamos, ainda temos, né? Sim. Mas estamos ultrapassando essa barreira. Uma discussão jurídica de que pode ou não pode, se é polícia, se não é polícia, então a gente pode concluir, inclusive matematicamente, que acabando essa discussão jurídica, você passa a ter para a sociedade, né, juridicamente falando, mais profissionais de segurança pública atuando na segurança pública como um todo. Sim. Então, era aquilo que você não contava e você passa a contar. Então, se você tem um aumento de mão de obra, Eu acho até de qualificação de cobrança da sociedade para com os prefeitos, né? Sim. Então tinha prefeito que falava o seguinte: não, segurança. Ele falou: não, vou botar uma lâmpada ali. Pô, legal, cara. Botou a lâmpada, ilumina bem, mano. Aquelas lâmpadas lá que ilumina lá longe, lá, sim, 1 quilômetro de luz. Legal. Aí vai um cara sobe no poste lá e rouba a lâmpada. é verdade. Eu vi hoje, cara, uma matéria no coisa, do cara roubando uma câmera do Smart Sampa. O cara subiu no poste no centro e arrancou a câmera do Smart Pois Sampa. é. Então a câmera ela é importantíssima. Ela faz um trabalho fantástico, né, no complemento da segurança pública. Mas a câmera não prende ladrão. Quem prende ladrão é o cara que está dentro do uniforme, porque o uniforme verdade. também não prende ninguém. O uniforme é um pedaço de pano que fica pendurado lá. Sim. Quando junta o pedaço de pano com a pessoa dentro, você tem o poder público atuando verdadeiramente, né? E eu, assim, a gente via de alguns prefeitos no passado, isso é generalizado também. Sim, né? geral. Quando falava de segurança, falava, não, isso aí Não com é responsabilidade isso é minha. com o governador. Né? E no meu ouvido, foi sempre assim: estou sendo roubado, problema seu. Estou sendo violentado, problema seu. Sim. Estou sendo isso aqui, problema seu. Ó, tá aqui o carnê do IPTU, paga aí e não reclama. Né? E é caro, hein? O IPTU, o custo da cidade de São Paulo é alto, né? Então, eu penso, Rafael, não sei se você talvez analise dessa mesma forma, que para nós aqui, principalmente aqui em São Paulo, essa alteração que nós teremos na Constituição Federal, colocando a guarda lá como polícia municipal, já com a decisão do Supremo lá de que esse órgão, polícia municipal, executa o quê? Policiamento ostensivo e comunitário. Sim. Que isso vai, na verdade, qualificar o cidadão para cobrar do poder público. Exatamente. Principalmente na cidade de São Paulo. Então, a gente discute isso aí com um pouco mais de vamos dizer assim, de energia nos programas do sindicato, mas a gente tem uma defasagem gigantesca aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem 7 mil guardas. Mas dinheiro tem de montão, né? Aí eu convido as pessoas aí a procurar na internet, aí coloca aí a nova sede da guarda de Cabedelo, né, que fica em Pernambuco, se eu não me engano. Cabedelo? Na Paraíba, né? Cabedelo é Paraíba. Paraíba, né, então. E, cara, um prédio fantástico, o prefeito construiu lá e tal. Aí eu falei, cara, vou dar uma olhadinha, assim, como é que tá a questão da finança da cidade. E não é uma cidade rica, né? E quando eu digo uma cidade rica, não tô falando de uma cidade que arrecada muito. Porque às vezes você arrecada muito, mas gasta muito. São Paulo gasta muito. Tem muito problema, Sim. né? Então tem gastos elevados. Aí, assim, cidade que é rica, Barueri, então você vai ver lá o PIB per capita dos caras, é cidade da Europa, né? Então, Macaé, lá onde tem lá os royalties do petróleo, Paulínia, que tem a refinaria, né? A Replan. Então, são cidades ricas. Você tem que comparar ela com uma cidade fora do Brasil, né? Então, não é o caso de Cabedelo. Então, a gente vê um investimento, porque lá a relação de guarda por habitante não chega a 500. É verdade. Enquanto que aqui na cidade de São Paulo, são mais ou menos uns 1.500 habitantes para um GCM. Sim. Né? E se você for para a periferia, então esse número aumenta drasticamente, né? Porque o contingente maior, tanto da polícia militar quanto da
da Guarda Civil Metropolitana e a atuação na área central da cidade, que eu concordo em número, gênero e grau, precisava sofrer essa atividade ali, mas que nos remete também a pensar como é que nós vamos discutir a resolução do problema. Exatamente. E não o paliativo, né? E fora Tá com dor de cabeça? Toma uma aspirina, né? Mas às vezes você precisa ver o que é essa dor de cabeça. Sim. E eu acho que esse é um problema. É esse tipo de comportamento que a gente espera da sociedade. Sim. Eu, pelo menos, espero como cidadão e como agente da segurança pública, que que a nossa sociedade tenha capacidade de fazer essa discussão de uma forma qualificada. Sim. Falar, poxa vida, o quanto que eu estou gastando de dinheiro da cidade efetivamente para segurança? Uma vez que agora vai bater um martelo lá de que esse órgão aqui é um órgão policial que me protege. Tem que fazer. Ponto. É essa discussão que a gente tem. Assim, é o aprimorar o cidadão para ele conseguir fazer a discussão. Né? E fora o controle, né, Velar? Porque veja só, até um certo tempo, a gente ainda escuta nos dias de hoje, né? Com menos intensidade, né? Dizia-se, com as guardas municipais, crescendo na segurança pública. Isso quem falava, né? Era essas pessoas que eu citei anteriormente, né? Algumas pessoas do altíssimo escalão de algumas forças, Sim. né? Com as guardas municipais, aquilo lá vai virar eu esqueci o... Guarda pretoriana. A guarda pretoriana. A guarda pretoriana, o prefeito vai fazer acontecer na cidade e na verdade, é bem o oposto, né? É o bem oposto. Nós começamos em 96. Até agora, a guarda pretoriana não virou pretoriana, né? É assim, essa fala por si só, ela é descabida. Assim, primeiro lugar, Vilar, vamos supor que virasse, que nunca virou, mas vamos supor que virasse, né? A gente tá falando de um município, né? Sim. Então você tem todos os outros municípios para utilizar diversas forças para fazer o controle daquela guarda pretoriana que estaria cometendo aquele deslize. Agora eu repasso essa pergunta, né? Se fosse um órgão estadual, a gente pede ajuda para quem? Não tem para quem pedir, né? Mas um outro fato, Aí Vilar, é Forças Armadas, né? aí é Forças Armadas, né? Aí é conversa de aí gente LGO, grande, né? Enfim. Mas eu gostaria de trazer aqui para as pessoas da cidade de São Paulo um exemplo real que aconteceu há pouco tempo que mostra a necessidade do fortalecimento das polícias municipais, né? Recentemente nós passamos por uma depredação nos ônibus, no transporte coletivo, né? De maneira desenfreada e descontrolada. Isso daí assolou, né? As pessoas, os moradores aqui da cidade de São Paulo por algumas semanas, né? E aí, na ocasião, sem entrar na parte operacional da coisa, Sim. na ocasião, o prefeito, ele deu uma resposta, porque assim, nós precisamos destacar que para a segurança pública, enquanto outros prefeitos falavam da lâmpada de LED em debate de segurança pública, né? O atual prefeito Ricardo Nunes, ele tem feito a diferença, né? E a tendência é aumentar, né? Espero que ele permaneça na prefeitura de São Paulo. Eu estou falando como cidadão, né? Ele realmente fez a diferença e na ocasião ele foi lá e pediu ajuda, né? Ajuda, abre aspas, né? Porque para a polícia militar. Por que abre aspas? Porque lá na cidade de São Paulo tem o raio da atividade delegada, né? Desculpa. Aqui na cidade de São Paulo. Eu peço, eu falo lá, o último evento que eu fui, eu tava lá na Paraíba, minha cabeça ainda tá tava no na módulo Paraíba. Paraíba. Tô na Paraíba. Manda Aqui na cidade de São Paulo, tem atividade delegada, Sim. que nada mais é do que a prefeitura pagar, né, pro policial militar fazer atividade de guarda. Sim. É isso. E Exatamente. policial municipal. Ponto. Então, se sou eu que pago essa atividade, a atividade é de segurança pública, você tem um pico, um calor, né? Uma mancha de calor, que a sociedade precisa de uma resposta. Por que eu não posso dizer o que eu preciso? Então, na ocasião, o prefeito falou assim, eu preciso de policial militar dentro do ônibus para poder controlar, né? Você, cidadão, você viu algum policial dentro do ônibus? Militar, né? Exatamente, militar você não viu nenhum. Não viu, não. Militar você não viu nenhum, né? Porque a gente tá falando da atividade delegada, né? Sim. Você não viu nenhum. Quem foi atender a demanda da sociedade naquele momento, não, que a sociedade tanto carecia de policiais, aí tanto do lado de fora quanto do lado de dentro do ônibus, foi a Guarda Civil Metropolitana, porque quando passou para a Polícia Militar, e aí assim, não estou fazendo uma crítica para a Polícia Militar, certamente eles devam ter as suas razões, Sim. mas o fato não houve policiais militares dentro do ônibus, isso é um fato, não há o que se discutir, mas você via sim policiais municipais da Guarda Civil Metropolitana fazendo aquele policiamento árduo,
né, em um ambiente totalmente descontrolado para poder trazer a paz social que a sociedade precisava naquele momento. Ou seja, mesmo a prefeitura pagando a atividade delegada, sendo dona do dinheiro, mesmo a prefeitura fazendo um pedido, mesmo a sociedade necessitando, né? Não foi tomada essa Não decisão. foi tomada essa decisão, o que mostra um certo descontrole em certos momentos quando a sociedade precisar, né? Nessa relação de força entre forças estaduais e municipais. Já com a polícia municipal, não teve discussão, porque o prefeito, ele de fato, ele, abre aspas, manda na polícia municipal, ele foi lá, ó, tem que fazer o policiamento e acabou. E foi o policiamento da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Municipal da cidade de São Paulo, que fez, que acabou, né, com aquela mancha, né, com aquela mancha criminal, porque aquilo era um crime, né? Sim, não, Dano ao patrimônio inclusive, assim, público. algumas guarnições que estavam fazendo esse policiamento pegaram ocorrência, né? Sim, exatamente. Entendeu? Várias. Pegaram várias. ocorrência, né? Não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas pegaram ocorrência, né? E assim, mostra a necessidade de você Ter um controle. valorizar exatamente o controle, você falou tudo. É ter o controle. Quando a municipalidade não tem o controle, ela fica à mercê de outra coisa, né? Sim, sim. Seria semelhante a uma empresa, né, Velar? Então, assim, ó, você tem uma empresa X, né? Sim. Imagina que seja uma empresa familiar, né? Sim. Aí vamos supor que você coloca o seu mais de 16 anos, né? Porque antes disso não pode, né? Você não quer me levar pra cadeia, não. Coloca o seu filho mais de 16 anos para poder trabalhar na nossa empresa, né? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz, dentro da legislação trabalhista, para fazer qualquer função, né? Só que aí você vai lá e coloca uma pessoa, um terceiro, né? Ok, a empresa é sua, né? Um funcionário é seu filho e o outro funcionário é um terceiro, né? Pode acontecer ou não pode acontecer de você dar certas ordens para aquele funcionário terceiro e ele falar assim, ó, isso aqui eu não faço. Então vou colocar um exemplo qualquer aqui. O fulano, hoje a faxineira não veio, pô, precisava dar um talento lá no banheiro lá, porque é a gente que tá usando lá. Você faz isso para mim, né? O funcionário pode falar, sim, vou fazer, mas ele pode falar assim, não, eu não fui contratado para isso, Vilar. Ó, inclusive eu tô pedindo demissão. Tchau. Faz parte, né? Isso pode acontecer. Sim. E tá tudo certo, tá dentro da regra, tá dentro Exatamente. das 4 linhas, como dizia o ex-presidente, né? Agora, pro seu filho, você tem um poder maior, né? Porque você pega e fala assim, primeiro, funcionário, funcionário filho, né? Você pode fazer isso pra mim? Não posso. Aí entra a figura do pai, né? Agora, filho, eu preciso que você faça isso pra mim. Se ele não fizer como funcionário, ele vai fazer como filho, né? Isso daqui Alguma coisa vai vir. Alguma coisa você vai produzir resultado. Então, isso daí é só para exemplificar, né, de uma maneira pedagógica, que é mais fácil você ter um resultado de uma necessidade do âmbito do município, municipal, do que você depender de um contratado. Exatamente. Rafael, agora sim nós chegamos ao final do nosso programa. Sim. Gostaria que você desse suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Foi uma honra aqui participar desse podcast, né? Essa hora passou rapidinho. Passa voando. Quando o papo é bom, o assunto desenrola. Voa. O tempo voa, né? Eu gostaria de pedir para você que está acompanhando o podcast, né? Fazer o jabá aqui. Opa. Embora você não me pediu, Vilar, mas há necessidade. Você, olha, não dá trabalho nenhum. Curta, comenta, compartilha o podcast. Repassa para os seus colegas, fala assim, olha, se inscreve. Tem um assunto legal aqui lá na Zona Norte, o podcast. Dá uma força lá pro Vilar, né? Para os envolvidos aqui, porque são assuntos de qualidade, assuntos que precisam ser debatidos entre a sociedade, assuntos que você não vai ver na televisão, esse tipo de debate, exatamente, mas você vai ver nesses locais que são pequenos, são menores em relação à grande mídia brasileira. Então vai lá, se inscreve, compartilha com seus colegas, vamos aumentar o número de inscritos, que a gente precisa, inclusive, que o nosso colega monetize aqui o canal dele do YouTube. Chegando a 1000 aí vai ter os sorteios. Os sorteios, né? Então, esse é o primeiro pedido, mas não é minha despedida, né, Vilar? Eu gostaria de deixar as portas do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos abertas para todos os cidadãos que queiram conhecer o trabalho das polícias municipais, dos policiais, das pessoas policiais municipais da cidade de São Paulo, né? Fica na rua Coronel Xavier de Toledo, número 84, né? O maior e melhor sindicato de policiais municipais do mundo. É isso aí, Carlão. Aí, ó. Exatamente, Carlão. Paga meu jabá, hein? Pode pesquisar no Google, você vai ver isso daí. Então, você, cidadão, e você, policial municipal da Guarda Civil Metropolitana, você já sabe que a casa é sua, exatamente, né? O Vilar,
É sempre um grande prazer estar participando dessas discussões, né? E aí eu gostaria de também convidar você, cidadão comum, dar uma passadinha também lá no nosso canal lá, Sindiguardas SP, em todas as redes, inclusive no YouTube. É isso aí. Pessoal, obrigado por nos assistir até agora. Acompanhe sempre o nosso Pod Norte aqui, são informações relevantes aqui da nossa Zona Norte, da nossa cidade de São Paulo como um todo, né? E desejar a você um final de semana maravilhoso, que Deus te ilumine e te proteja. E até o próximo Pod Norte.